chegados que outros não chegaram, mas na sua perseverança, na sua insistência, no seu romper diante da presença de Deus. Então entenda, ouça os conselhos. Não deixe os conselhos entrar no ouvido e sair do outro. Quando seu pai e a sua mãe falam, é porque eles querem o seu bem. É porque eles já passaram por situações e não quer que você passe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, Sansão vai quebrar o nazireado, o voto. Tem gente que faz voto e quebra-se os votos. Irmão, não é fácil cumprir voto. Eu sou testemunha viva do que é um voto feito. Não é fácil cumprir um voto. Pior é quebrá-lo. A Bíblia diz que Sansão, ele mata um leão e rasga o leão no meio e vai para casa. No outro dia Sansão volta pelo caminho. E quando Sansão volta por este caminho, o leão continua morto, mas vai ter sobre esse leão mel. Sansão vai pegar desse mel. Leva o mel, mas não fala de onde veio o mel. E quando eles saboreiam o mel, Deus está olhando no céu e dizendo: quebrou uma das partículas do voto. Ele não podia tocar em cadáver. Ele tirou o mel de sobre o leão. Ele não podia tocar em mortos. E ele tocou sobre o leão. Juízes 14, 9. Olha o que diz o texto: tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber de que corpo do leão o tomara. Os pais não sabiam que ele haviam tocado sobre o cadáver. Então Sansão quebra uma parte do voto. Não podia tocar em morto, e agora ele toca. Segundo, ele não podia beber bebida forte, e diz a Bíblia que ele bebe. Terceiro, ele não pode cortar o cabelo. Só que agora ele está com Dalila, e Dalila, ela tem um preço. Ela foi paga. Foi dito a ela: se você descobrir, nós vamos lhe dar tanto. E ela começa: conta. E ele começa a dizer: não, se você me amarrar com cordas novas, se você fazer aquilo, se você fazer aquilo. E ela fazia e gritava: eis que vem os filisteus. Ele arrebentava as cordas. Só que chegou uma hora que ela disse: para de mentir para mim. Com os homens dentro da casa, prontos para acabar com a vida de Sansão. Ela diz: para de mentir para mim, conta a verdade. Aí ele não aguenta. Ele abre o coração e diz: se você cortar o meu cabelo, acabou as minhas forças. Então ela faz ele dormir nos joelhos dela e corta o cabelo dele. Aí desperta ele dizendo: eis que vem os filisteus. E ele acha que o Espírito está sobre ele e não está mais. Existem erros que podem tirar de nós o privilégio de ter o Espírito de Deus atuando na nossa vida. Ele acorda, chama pela presença do Espírito, mas o Espírito não entra e não habita e não realiza mais sinais de força na vida de Sansão. Por quê? Porque ele havia quebrado o voto. Você fez um voto? Não o quebre. Que custe a nossa vida, mas não quebramos aquilo que falamos com Deus, aquilo que fizemos a Deus. Ele quebrou os votos. A Bíblia diz que agora Sansão está sem força.
A Bíblia diz em Juízes 16, 21, parte A, vão arrancar os olhos de Sansão. Olhos para divisão, tiraram a visão de Sansão, física. Porque primeiro some a visão espiritual e depois acaba a visão física. Sansão agora não enxerga fisicamente. E a Bíblia vai dizer que, além de perder a visão, ele está na cadeia de Gaza. Erros que custaram a vida espiritual de Sansão. A pergunta para que eu possa orar pela tua vida é: você pode errar, mas existem erros que podem custar a sua trajetória. Eu estava falando esses dias com a mãe do pastor que me pastoreou, que me pastoreou, foi o meu primeiro pastor, José dos Santos. Eu falava com a irmã dele e eu perguntava, estou aguardando respostas ainda. Ele ainda está de pé, ele ainda está vivo, porque quando saiu de Belo Horizonte ele havia tomado um tiro de 22 porque se afastou. Era um homem que expulsava demônios do poder de segundos da igreja, mas foi cometendo erros, que custou a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, o seu casamento. Então entenda, existem erros. Nós podemos errar porque somos humanos, mas nós não podemos persistir em erros. Aquilo que você já errou uma, duas, não erre a terceira. Você que errou uma vez em algo e não aconteceu, não tente a segunda. Tem coisa que está falando para você, não bata aqui, porque vai dar errado. Não, mas eu vou insistir. A sequela dos erros de Sansão, 2 relacionamentos que Deus não estava. Uma prostituta no meio dos 2 relacionamentos. Aí eu pergunto, por que existem relacionamentos que não dão certo? Porque Deus não está no negócio. E quando Deus não está, vai ter problema lá na frente. Porque tem gente que para arrumar um relacionamento, conversávamos isso também internamente, eu e o missionário, alguém para arrumar um relacionamento, ele chega na igreja e faz até de anjo, irmão. Mas depois que ele tem você, acabou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós já cansamos de presenciar isso aqui na igreja. O senhor chegar aqui como um anjo e virou crente, e depois casou, ou começou a namorar, aí ele vai se revelar quem é. Então ouça os conselhos, para que você não destrua aquilo que Deus tem na tua vida. Era a propósito de Deus destruir os filisteus. A Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Pensa. Deus tinha caminhos de sucesso para a vida de Sansão, mas ele fez escolhas. E aí eu me lembro do pastor Valdivino, porque ele dizia para mim, pastor Denis, está vendo esse rapaz do sinaleiro pedindo dinheiro? E eu dizia, estou vendo. E ele dizia, é uma escolha. Tem pessoas que escolhem viver determinadas vidas. E na época eu não entendia, mas quando a casa de apoio foi aberta, eu comecei a entender, porque eu ia para a rua. Nós levávamos comida e haviam pessoas na rua que diziam assim, não, aqui está bom, nós não queremos sair daqui. Escolha. Gente com uma família linda fora do Paraná, mas eles diziam, não, aqui está bom, eu não quero nem mais ver a minha família. Escolha. Então, em nome de Jesus, você pode errar, porque nós somos humanos. Pedro errou, Paulo errou, os grandes homens e mulheres erraram, mas a margem foi pequena. Quando você pega Moisés que errou e a margem passou do limite, ele não entrou na terra.
O Senhor disse: Moisés, sobe aqui no Monte Nebo. Está vendo a terra? Estou vendo, Senhor, coisa linda. Daqui a pouco estou entrando por ela. Não, lá você não vai entrar. Então tome cuidado. O diabo muitas vezes vai criar situações e colocar pessoas. E eu falo de experiência própria. Deus usou o bispo Avani, que está na França, para falar comigo quando eu estava em Apucarana. Deus disse assim para mim, por meio da boca dela, disse: olha, tome cuidado com um de dentro e um de fora. Irmãos, eu passei um vento terrível com um de dentro e um de fora. Um de fora que veio e uniu no ministério, só trouxe estragos, só estragos. Aí esses dias, porque o mundo é pequeno e o mundo dá volta. Esses dias eu encontrei com alguém que recebeu esta pessoa, estendeu as mãos, e essa pessoa estava revoltada, e ela disse para mim: pastor, eu estou mudando para um bairro Interlagos em Apucarana, e quando eu mudar eu quero que o senhor vá em casa tomar um café, mas eu já vou adiantar a conversa com o senhor. A pessoa que saiu da sua casa e te arrebentou nós aqui também. Pegou alguém aqui da igreja, levou para o Paraguai e casou-se com ela. E agora voltou para o Brasil, mas o casamento no Paraguai, que ainda não foi lapidado. Aquela pessoa me trouxe sérios danos. Até a igreja foi fechada na época, no Rio, por causa de situações. Agora você vê a pessoa fazendo outros estragos. E o pastor que o recebeu em casa, em Aricanduva, disse para mim: eu ainda vou descer em São Paulo, porque eu quero bater de frente com ele. Irmãos, não custa nada você andar certo. Não tem coisa melhor do que você levantar durante o dia e ir fazer as suas coisas, trombar com alguém e a sua vida está limpa. Existem erros que as pessoas vão até tentar apontar você, mas Deus vai te justificar se a sua margem for pequena. Se coloque sobre os seus